Game of Thrones prendeu a atenção dos fãs por mais de 20 anos. A emoção que milhões de pessoas sentiram com a estreia da 8ª temporada é prova do poder que uma história bem contada tem. Por isso, nesse vídeo, quero falar sobre os 3 motivos pelos quais Game of Thrones é tão genial e como a sua estrutura narrativa nos revela possíveis finais para a série. E é claro, fiquem atentos, pois haverão spoilers desde o 5º livro da saga até a 7ª temporada nesse vídeo. Para começar, a ficção costuma tratar o bem e o mal como opostos inconciliáveis. Se você parar para pensar, Harry Potter é praticamente um santo, Voldemort é pura maldade, Capitão América é virtuoso e a Caveira Vermelha é literalmente um zumbi nazista. Vilões que surgiram recentemente, como o Thanos e o Killmonger, deram ainda mais profundidade ao universo da Marvel, mas em geral, os antagonistas das histórias de ficção são puramente malignos e derrotá-los é sem dúvida alguma a coisa certa a se fazer. O Game of Thrones, por outro lado, expõe a natureza do ser humano em todas as suas facetas. Alguns deles são cruéis e desprezíveis, e nós ficamos felizes quando finalmente recebem o que merecem. Mas quase nenhum deles é puramente do mal. E estes tipos de personagens têm sido cada vez mais explorados nos filmes e séries de ação mais recentes. Mas criar esses personagens não é o suficiente para que uma série seja boa, e a genialidade de Game of Thrones é que logo no começo da história não parece que esses personagens existem. Por exemplo, Jaime Lannister parece ser o típico vilão da série, até descobrimos no 3º livro e na 3ª temporada que ele salvou uma cidade inteira e ninguém fazia ideia disso. Theon Greyjoy deixa de ser um personagem secundário ao trair o seu melhor amigo e matar 2 crianças. Mas após ser brutalmente torturado, é praticamente impossível não sentir pena e torcer para que ele consiga ser perdoado. Robb Stark parece ser o herói perfeito, vingou a morte de seu pai, nunca perdeu uma batalha e executava bem as suas estratégias. Até que sua honra e vontade cega de escolher a sua própria esposa fez ele quebrar um contrato de casamento que resultou na morte das pessoas que ele mais se importava. Parece que não importa o quão mal, ou relevante, ou unidimensional o personagem seja, uma hora ou outra irá nos revelar o seu lado humano. E isso é um dos pontos mais importantes de Game of Thrones, que é importante termos consciência até no nosso dia a dia. A bondade humana surge quando você menos espera. Não sei o final da série, mas eu apostaria que, nos livros do George Martin, esse princípio seria aplicado a todos os personagens que parecem ser a representação absoluta do mal. Nesse caso, os White Walkers, os caminhantes brancos. Isso pode até soar poético, tanto na série quanto na vida real, mas apesar de eles parecerem cruéis logo de cara, eles não são puramente ruins. O que nos leva ao segundo ponto do vídeo. E é que o drama é construído a partir dos contratempos da vida. Eu acho que nenhum outro escritor atualmente consegue adicionar reviravoltas em suas tramas tão bem quanto George Martin. Você vê isso na história de quase todos os personagens, mas nenhum outro personagem exemplifica isso melhor do que a Daenerys. De princesa exilada a escrava, depois se torna a personagem favorita a dominar o mundo, e logo em seguida, o seu marido, que nunca foi derrotado em uma batalha, morre enfeitiçado. E quando parece que ela irá cometer suicídio, ela ressurge das chamas com dragões. Tudo isso é revelado apenas no 1º livro. Mais tarde, ela atravessa o Deserto Vermelho, quase morre de fome e acreditamos que ela terá que dar adeus a um de seus dragões para conseguir um exército. Mas sem perder nenhum dragão, ela se torna rainha. Só que logo depois disso, ela acaba perdendo tudo que conquistou, inclusive seus dragões. Até o momento em que ela finalmente se torna a pessoa mais poderosa de Westeros de um minuto a outro. Mas não são só essas reviravoltas que fazem com que a história seja incrível. Os personagens são os responsáveis por gerar essas reviravoltas. Seja através da sua confiança mal depositada ou apostas brilhantes, Daenerys é quem autoriza todas as mudanças que acontecem em sua vida e o mesmo acontece com Jaime Lannister. As suas próprias escolhas que o levaram a perder sua mão. No Game of Thrones, os personagens participam de forma ativa, tomando decisões que influenciam o seu destino. Essa é a essência do drama. Então agora vamos pegar tudo o que falamos até aqui e fazer previsões para o final da série. Acredito que o Jon e a Daenerys, ou os dois, terão que tomar uma decisão que irá mudar radicalmente o destino dos dois. Primeiro, isso significa que terão que salvar o mundo quando tudo parecer estar perdido, mas também que a história de amor que construíram chegará a um fim trágico, e apenas um deles chegará vivo no final da série. E isso é o que significa lidar com os contratempos da vida. Um dos personagens terá que se sacrificar heroicamente, tendo que morrer ou confrontar alguém para estabelecer a trégua que mencionei anteriormente. Temos então personagens multifacetados tomando decisões que ajudam a impulsionar a trama. Só isso já seria o suficiente para formar a base de uma história viciante e incrível. Mas o George Martin adiciona um outro elemento fundamental que torna a história tão especial. O Game of Thrones é a jornada do herói disfarçada.
A jornada do herói é um padrão que o Joseph Campbell identificou nos mitos e histórias clássicas. Existem vários elementos interligados nessa estrutura narrativa, mas alguns são omitidos dependendo de cada caso específico. Mas, resumidamente, a história se inicia com um garoto de origem humilde, cuja vida é misteriosa e fundamental para a narrativa, que descobre que possui habilidades excepcionais e precisa dominá-las para conseguir derrotar um vilão e trazer paz ao reino. Ao longo de sua jornada, ele encontrará um mentor que precisará morrer para que ele consiga enfrentar o mal sozinho e, provavelmente, conquista a mulher que ele deseja. E é melhor ainda quando o título da história é baseado neste personagem, para que a gente saiba em quem devemos prestar atenção. Você provavelmente já foi apresentado uma estrutura narrativa parecida com essa em diversos filmes, e apesar de ser previsível, nos dá vontade de saber qual será o final da história. Pelo fato de Game of Thrones aderir à ideia da jornada do herói, pensávamos que tudo na série seria previsível. Mas não chega nem perto disso. Porque George Martin esconde de todos nós os elementos da jornada do herói. Por exemplo, a série se chama As Crônicas de Gelo e Fogo, mas a maioria dos fãs chama a série inteira de Game of Thrones, o título do primeiro livro. Muita gente não se deu conta de que a série inteira sempre focou no Jon Snow, esse tempo todo, pois ele é o filho secreto da Lyanna Stark, representando o gelo, e o Rhaegar Targaryen, representando o fogo. Quando vemos o Jon Snow se apaixonar pela primeira vez, passamos a acreditar que as coisas voltarão ao normal após a morte do Ned Stark e o casamento vermelho. Mas o Jon Snow perde um grande amor de forma trágica, e assumimos que a jornada do herói acaba por aqui. E o mais importante é que em praticamente 80% da primeira temporada e do primeiro livro, George Martin nos conta a história sob a perspectiva do tio do personagem principal. Nós então, logicamente, assumimos que o Ned e o Robb são os nossos heróis. E é por isso que quando eles morrem, ficamos com a sensação horrível de que qualquer coisa pode acontecer. E é por isso que o George Martin é genial. Nós gostamos da jornada do herói, mas estamos cansados de saber que o perigo que o herói enfrenta é inexistente e que ele irá sobreviver no final. Ao esconder os nossos heróis e nos aproximar do Ned Stark e matá-lo sem piedade, sentimos que tudo pode acontecer. E o mesmo acontece, de certa forma, com a Daenerys e o Khal Drogo. E nos faz pensar que qualquer coisa de ruim pode acontecer. E de fato acontece. E ao mesmo tempo nos mantém presos na estrutura narrativa mais viciante de todos os tempos. E quando nós finalmente nos damos conta de que Game of Thrones é a jornada do herói esse tempo todo, ficamos emocionados. E por eu acreditar que essa é a história de Jon Snow, já que a série é chamada de As Crônicas de Gelo e Fogo, eu acredito que a série acaba quando Jon Snow põe um fim nela. Estou prevendo que a Daenerys vai permanecer viva com o filho dela e do Jon Snow, ou o Jon Snow sacrificando a Daenerys por algo maior do que o amor entre os dois. Eu não tenho certeza se é o Jon Snow ou a Daenerys que irá sobreviver, mas eu acredito fielmente que apenas um dos dois sairá vivo no final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like e nos ajude a alcançar mais pessoas compartilhando esse vídeo. Se você não sabe, temos uma playlist com várias análises de Game of Thrones e análises de vários artistas e personagens famosos, como a Capitã Marvel, Homem de Ferro, Os Vingadores, entre outros. E deixarei o link dessas playlists na descrição. E é claro, ative o sininho para que o YouTube te avise sempre que a gente postar um vídeo novo. Como sempre, muito obrigado pelo apoio e nos vemos no próximo vídeo.